Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu aqui para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas. E hoje a lenda vai falar sobre a paciência de Orumilá. Era uma vez uma princesa que morava em Iuô, cuja beleza era de tal modo cativante que todos os homens não eram considerados qualificados o bastante para ela. Seu pai, o Oba de Iuô, tinha sido informado a não contratar casamento para ela com ninguém, exceto com um homem escolhido por ela mesma. Quando o povo de Ifé ouviu sobre sua fama e beleza, eles decidiram disputar sua mão em casamento. Ogum foi o primeiro a fazer essa tentativa. Foi a Iuô e a visão da princesa deslumbrou-o completamente, e ele jurou não respeitar nada nem ninguém para conquistar o seu amor para si. Quando Ogum declarou seu amor, ela aceitou sem nenhuma hesitação. Entretanto, insistiu que ele tinha que morar com ela na casa de seu pai, sugestão a qual Ogum prontamente aceitou. E ela o entreteve por 7 dias. No terceiro dia da sua chegada a Iuô, a princesa pediu a Ogum para lhe contar sobre as suas proibições, suas quisilas, para reduzir as chances de atrito entre eles. Antes de Ogum deixar Ifé e ir para Iuô, ele tinha sido prevenido a fazer sacrifício ao seu anjo guardião e a Exu para retornar da sua missão com vida para casa. Ogum gabou-se de que antigamente nenhuma batalha jamais tinha desafiado sua força e valor, e ele não via motivo em fazer sacrifício algum quando ele estava indo encontrar uma mulher. E aí ele não fez o sacrifício. Em resposta à pergunta da princesa, Ogum lhe disse que estava proibido de óleo do caroço de palma e de menstruação. Em outras palavras, ele é proibido de ver qualquer assento manchado pelo fluxo menstrual da mulher. Assim que os 7 dias de hospitalidade cessaram, a princesa viu sua menstruação. Ela então preparou uma refeição com Adim para Ogum comer. E quando ela entregou a comida para Ogum, ela deliberadamente sentou-se em sua almofada sem proteger seu fluxo menstrual. Quando Ogum se acomodou para saborear a refeição, ele descobriu que a sopa tinha sido preparada com Adim. E quando ele levantou sua cabeça furiosamente para procurá-la, viu também que havia fluxo menstrual em seu assento. Na fúria, Ogum lançou-se sobre ela para golpeá-la, e ela rapidamente correu para os aposentos do seu pai, pedindo socorro. Quando seu pai viu Ogum perseguindo a sua filha, o Oba usou seu axé para conjurá-lo a parar, e rapidamente ordenou Ogum a se transfigurar num malho usado pelos ferreiros, que é até hoje. E esse foi o fim da tentativa de Ogum em conquistar a princesa de Iuô para sua esposa. Após esperar em vão pelo retorno de Ogum com a princesa para Ifé, seu irmão mais novo, Ossan, decidiu seguir para Iuô para uma dupla missão: localizar Ogum e, se possível, de conquistar a princesa para si.
Antes da partida, ele também foi avisado para fazer sacrifício para seu anjo guardião e oferecer um bode a Exu. Mas ele também se gabou que, como proprietário de todos os remédios diabólicos que existem, seria degradante para ele fazer algum tipo de sacrifício para qualquer outra divindade. Então, com isso, ele partiu para Iwo. Chegando lá, ele foi rapidamente apresentado à princesa, que lhe concedeu a recepção inicial e a hospitalidade, a qual ela havia também oferecido anteriormente a Ogum. No terceiro dia da chegada de Ossan, ela também lhe implorou para que ele contasse quais eram suas quizilas, suas proibições, para minimizar os riscos de atrito entre eles. Em resposta, Ossan quis saber se ela tinha encontrado Ogum anteriormente. Ela disse sim, mas que devido à recepção que ela havia dado a Ogum, ele também se sentiu ultrajado em retornar para casa e decidiu buscar uma nova residência distante de Ife e distante de Iwo. Numa disposição de bajulação proposital, para encher os olhos de Ossan de orgulho, ela lhe contou que os olhos de Ogum estavam muito desagradáveis e que o olhar de Ossan era afável e era muito mais agradável do que o de Ogum. Com isso, Ossan foi desarmado e prosseguiu e contou-lhe quais eram as suas quizilas: óleo de palma, Adin, e menstruação. Ela tranquilizou Ossan da mesma forma como havia feito com Ogum, dizendo que a sua pergunta era só para prevenir o risco de algum desentendimento entre eles. Pouco tempo depois, no final dessa lua de mel, a princesa ficou menstruada. Ela então preparou uma sopa grossa com o óleo de palma para Ossan comer e também foi à sua cama para manchá-la com seu fluxo menstrual. Quando Ossan estava prestes a iniciar a sua refeição predileta, ele descobriu que esta refeição fora preparada com óleo de palma. Então, ele abandonou a comida, fazendo-a lembrar que era sua quizila. Ela se desculpou, abraçou-o carinhosamente e o atraiu para a cama para romancear. Mas, tão logo ele estava próximo da cama, prestes a se deitar, ele percebeu o fluxo e acusou-a de tentar matá-lo. Ele pegou o seu bastão para amaldiçoar a princesa e ela novamente correu para os aposentos do seu pai e ele e seu pai, paralisou Ossan com seu axé. O Oba ordenou-lhe a se transfigurar em um pote de água, que é até hoje. E mais uma vez, esse evento assinalou o fim da tentativa de Ossan em conquistar a princesa para si. Após aguardar em vão por Ogum e Ossan retornarem para casa, o povo de Ife encarregou Orumilá para ir procurá-los. Então ele convocou seus Awo para uma consulta oracular e eles lhe disseram que Ogum e Ossan não estavam mais. Ele foi advertido de que antes de ir a Iwo, ele deveria fazer sacrifício para Ifá e dar um bode a Exu. E ele também foi prevenido que muitos maus tratos o aguardavam em Iwo,
a menos que ele controlasse sua mente para nunca lhe deixar faltar paciência, até que a mesma realmente findasse. Ele fez o sacrifício, então, e partiu para Yubo, depois de dar satisfações ao ancestral de tudo aquilo que ele experimentasse. Chegando em Yubo, ele começou a dançar no portão da cidade, e as pessoas reuniram-se para recebê-lo. E aí veio a princesa, em seguida, e declarou seu amor por ele. E ele retribuiu seu amor e consentiu em viver com ela na casa de seu pai. Ela ofereceu a hospitalidade usual e acabou perguntando a Orumilá quais eram as suas quisilas. Mas antes de Orumilá responder essa pergunta, ele perguntou para a princesa sobre o paradeiro dos seus irmãos mais velhos que vieram para obter sua mão em casamento. Ela então contou a Orumilá que o primeiro foi muito agressivo para o seu gosto e o segundo foi muito diabólico. E foi por esse motivo que ela modificou a proposta e, como resultado, os dois ficaram desapontados e decidiram nunca mais pisar em Ifé e nem tampouco ficaram nas terras de Yubo. Ela achava que eles foram montar novas casas em outras cidades. Orumilá não acreditou nessa história, mas foi o suficiente para deixá-lo com a pulga atrás da orelha. Finalmente, ele revelou que suas quisilas, que suas proibições eram rato, peixe, galinha, cabra, bucho de cabra, óleo de palma, vinho de palma e menstruação feminina. Casualmente, a parte deste último item, todo o resto eram comidas, né, das quais Orumilá gosta muito. Poucos dias depois, a mulher ficou menstruada e preparou então uma comida para Orumilá. Preparou o rato e sentou-se no seu assento de Ifá. Quando Orumilá viu o rato em sua comida, ele perguntou por que ela lhe deu aquilo, sabendo que era sua quisila. E aí ela lhe explicou que era porque não tinha carne em casa. Orumilá pensou muito e lhe disse que a alma do casamento é o compartilhamento das penas e dos prazeres mútuos. É por causa do amor a alguém que uma pessoa come o que lhe é proibido. Por que eu deveria temer a morte quando tenho a rainha da beleza ao meu lado? E é assim, com aquela declaração amorosa, ele a abraçou e depois comeu o rato. Aí ela se levantou de onde estava para apanhar os pratos e Orumilá viu o adorno de pano branco de seu assento tinha sido manchado com o fluxo menstrual. Novamente ela se desculpou com ele, dizendo que o fluxo veio inesperadamente. Ele a perdoou de bom grado e saiu ele mesmo para lavar o tecido manchado. A princesa então ficou confusa. Uma vez após outra, a mulher deu a Orumilá tudo que ele havia lhe dito anteriormente, que era sua quisila, mas ele se recusou a perder a sua calma. Depois de terminar aquela lista de itens proibidos, e ele, Orumilá, não perdeu sua calma, a princesa decidiu, numa ação de provocação completamente nova, convidar um amante de fora para vir visitá-los, sob o pretexto de ser um parente dela. À noite, o amante fez amor com ela ante os olhos de Orumilá. Eram exatamente 3 anos após Orumilá tinha ido morar com ela. Na manhã seguinte, Orumilá mandou vir água para o amante tomar seu banho. Como ele estava prestes a partir, Orumilá sugeriu que ele se juntasse à mulher para escoltá-lo.
Era tempo para sua reação. Assim que eles se encontraram fora da cidade, ele invocou Exu para interferir. E Exu usou sua própria cabeça para formar uma avalanche no caminho, e o amante que ia na frente recebeu uma pancada no seu pé e caiu. Ao mesmo tempo, Orumilá apontou seu uranquê para ele e o transfigurou em um caracol, o qual ele rapidamente quebrou e usou para purificar o corpo da mulher da contaminação que ela pegou do intruso. Quando eles chegaram em casa, a princesa, que ficou muito amedrontada com a bravura desse pretendente, muito, infinitamente paciente, foi até seu pai para dizer que ela tinha encontrado o marido e ela consentiria em casar. Seu pai rapidamente convocou Orumilá e a sua filha, e ambos professaram que eles estavam dispostos a se tornar marido e mulher. E no mês seguinte, ela ficou grávida. Foi aí que Orumilá pediu permissão ao sogro para retornar com a sua esposa para a sua cidade natal de Ifé. E ele prontamente atendeu. Na sua chegada, na sua casa em Ifé, ele apresentou a esposa como Yaileiuo, significando o produto do meu sofrimento em Iuo. Dizem que essa expressão é a origem da palavra Yorubá Yawo, que significa esposa.